Muito bem, nós estamos hoje falando na nossa segunda dica, que vem falando sobre o espaçamento entre barras, e queremos lembrar também do papel do celeiro da construção, que, na verdade, é um centro de estudos onde nós aperfeiçoamos nossos conhecimentos técnicos. Então, qual é o afastamento mínimo entre as barras de aço? Para responder essa pergunta, nós precisamos levar em conta alguns fatores em consideração e, ao mesmo tempo, elucidar alguns pontos, né? Quando nós falamos do afastamento mínimo entre as barras longitudinais, a importância desse afastamento, né, ele deve ser o suficiente para que o concreto penetre entre as barras e, ao mesmo tempo, promova a ancoragem entre o concreto e a barra, formando aí o que nós bem conhecemos, o concreto armado. Portanto, nós teremos o afastamento vertical, que é entre as barras, está bem? Que é o AV entre as barras, e o afastamento horizontal, que também é entre as barras, mas é apenas na primeira camada. O afastamento vertical é entre as duas camadas. Né? A imagem a seguir nos mostra exatamente isso. Veja só, nós temos a primeira camada aqui, e o afastamento horizontal seria essa distância entre uma barra e outra. E é claro que o afastamento vertical é quando eu tenho agora uma segunda camada ou terceira camada, né? Pensando aqui numa viga, aí eu vou ter essa distância aqui, está bem? Então, é esta a ideia que nós precisamos ter em mente. Um detalhe importante é que existem dois critérios de distanciamento. O primeiro delas observa apenas o diâmetro da barra, então se concentra no vergalhão, né? A distância entre as barras será em função do diâmetro deste vergalhão aqui. E o segundo, que muitas vezes é o principal motivo de problemas na concretagem, é o diâmetro do agregado, está bem? Nós vamos ver aqui os dois métodos de cálculo, ok? Mas a importância de levar em conta o segundo critério, que é o diâmetro do agregado graúdo, é justamente para que nós não tenhamos problema como esse que nós estamos vendo aqui na foto, né? A formação de bicheiras ou de concretagem, de ninho. É claro que há N fatores que podem levar a essa situação, né? Um concreto mal dosagem, né? Mal dosado, uma má vibração. Mas o que nós queremos chamar aqui a atenção de todos é que observe que a distância entre uma barra e outra, ela é significativa. Então, aparentemente, o problema aqui não é a distância entre as barras, mas sim do agregado, perceba? Já nessa imagem aqui, nós temos um problema. Nós não temos essas barras justapostas, uma ao lado da outra, isso é permitido, não é assim? Mas nós temos uma falha aqui, um espaço, que isso acaba criando aqui um vazio com ar, por exemplo. Isso vai dar problema quando nós passamos a estudar o desempenho dessa armação, ok? E na imagem do lado, nós temos o mesmo problema, mas agora as barras estão juntas. E perceba que, aparentemente, é claro que nós podemos ter aqui um excesso de agregado graúdo, não é? Nós temos uma série de falhas, uma má concretagem, né? Não foi vibrado, e aí você tem aqui espaços que provavelmente foi o fato do agregado não penetrar, está ok? Então, vamos falar um pouquinho do afastamento horizontal. Ele deve ser no mínimo 2 centímetros, ou 1,2 o diâmetro da barra empregada. Então, a distância entre uma barra e outra ou será no mínimo 2 centímetros, ou será a 1,2 o diâmetro da barra. Então, para que a gente possa memorizar isso com cálculo, vamos imaginar a barra de 16 milímetros no afastamento horizontal, está bem? Quando eu aplico 1,16 vezes 1,2, eu caio no 19,2 milímetros. Então, nós acabamos seguindo a regra dos 2 centímetros. Essa barra aqui, esse cálculo que nós estamos fazendo, nos ajuda, porque a gente já entende agora que, para o afastamento horizontal, se uma barra for de 8 milímetros, a distância entre elas vai ser 2. Se for de 10, vai ser 2. Se for de 12,5, vai ser 2. Se for de 16, vai ser 2. Acima de 16 milímetros, aí nós passamos a usar o critério não mais a distância mínima de 2 centímetros, mas sim a regra do 20% do diâmetro daquele vergalhão, está bem? Então, isso é importante a gente ter em mente, né? Então, até 16 milímetros, nós vamos utilizar 2 centímetros. E que dizer agora do afastamento vertical? Então, há algumas controvérsias, porque entendo o seguinte, quanto mais próximo eu ter a primeira camada da segunda camada, melhor desempenho será estrutural, né? A viga terá o melhor desempenho estrutural, porque eu estou mantendo
as barras de aço o mais longe possível da linha neutra, né? E mais próximo da linha tracionada. Então, eu tenho um melhor desempenho do ponto de vista do cálculo estrutural. Por outro lado, do ponto de vista da ciência dos materiais, eu caio com esse desempenho e eu tenho uma dificuldade de uma ancoragem. A probabilidade de eu ter problemas de patologia a longo prazo é maior. É claro que aí, se nós tivermos uma boa concretagem, tiver aditivos, todas essas dificuldades podem ser suprimidas, mas nós não podemos desconsiderar esse critério também. Feito essa observação, qual seria, então, a distância entre essas barras no sentido vertical, no afastamento vertical? Novamente, nós caímos no critério dos 2 centímetros ou uma vez o diâmetro da barra, ok? Então, nós podemos ter o afastamento dos 2 centímetros ou uma vez o diâmetro da barra. Já nesse caso, se nós utilizássemos aqui, veja, o diâmetro de uma barra, ela tem 16 milímetros, vai continuar 16. Cairíamos na regra dos 2 centímetros novamente, ok? Só que a de 20 agora, de 20 milímetros, não é assim? Com o diâmetro, ficaria 20 milímetros, cairíamos na regra dos 2 centímetros, ok? Então, apenas para lembrar, né, para aqueles que têm um preciosismo, é importante lembrar que quando nós falamos que uma barra tem 20 milímetros, é claro que esse diâmetro é um pouquinho menor, né? Pois, na verdade, esse diâmetro é nominal. E não deveríamos nem usar a expressão diâmetro, é por isso que usamos a expressão bitola, né? Porque nós não temos, de fato, um diâmetro correto, conforme a gente aprende na matemática, né? Na geometria. Agora, vamos falar do segundo critério, que é o critério levando em conta o diâmetro da brita, está bem? O diâmetro da brita. Então, nós queremos lembrar que algumas empresas também comercializam uma brita 1 intermediária, dependendo do estado que você está atuando, ok? Algumas utilizam um diâmetro máximo de 12,5, ok? Então, aqui nós temos os diâmetros, né? Brita 0, brita 1, brita 2 e brita 3, que é a que mais utilizamos, ok? Bom, dito isso, esses diâmetros, vamos aqui para o critério no sentido horizontal. Então, no critério horizontal, nós vamos ter 1,2, o diâmetro máximo característica. Esse 1,2 é o mesmo que nós temos lá para a bitola, né? Coincide numericamente, né? E aí nós temos um detalhe, ou seja, se utilizarmos a brita 1, nós precisaremos obrigatoriamente usar esse critério. Por quê? Lembre-se que a brita 1 ela tem 19, né? Vamos considerar 20, 19 milímetros, né? 19 milímetros vezes 1,2 vai dar 2,4, né? Centímetros. Então, nós vamos usar 2,4 centímetros, ok? Se for menor do que a brita 1, né? Aí sim nós utilizaríamos os 2 centímetros. E para o afastamento vertical? Para o afastamento vertical, quando nós temos duas camadas, seria a metade do diâmetro da barra. Então, ou seja, se nós utilizarmos a brita 1, lembra que a brita 1 tem 20 milímetros ali, 19, não é assim? O afastamento, a metade de 19, seria 9,5. Mas cuidado, pois então cairíamos no critério das bitolas, portanto, 2 centímetros. Ou seja, no afastamento vertical, só teria efeito a partir de 25 milímetros, tá bom? Então, esse é um detalhe importante aí. Dito isso, há uma sugestão aqui que eu gostaria de dar de cara, né? Então, quando você estiver fazendo o seu dimensionamento prévio, considere o afastamento livre entre as barras horizontal 3 centímetros, ok? E no afastamento vertical, 2 centímetros. Então, sai com esse critério que ele é melhor, né? É menos restritivo e você, caso haja alguma mudança, algum carregamento extra que você tem que colocar uma armação, você vai ter ali espaço, ok? Então, qual seria o resumo aqui, considerando, fundindo os dois critérios? Tanto o critério das barras, como também os critério dos agregados, ok? No afastamento horizontal, nós vamos ter a distância mínima, 2 centímetros, uma vez a bitola do aço, ou 1,2 a bitola do agregado, está ok? Já no afastamento vertical, a altura, nós vamos ter uma vez a bitola do aço, 2 centímetros, uma vez a bitola do aço, ou meio do agregado, ok? Então, esses são os dois critérios que nós vamos fundir nos dois critérios. E a tabela do lado nos deu um exemplo. Se eu utilizasse, por exemplo, a brita 1, eu teria que, no afastamento horizontal, né, que é muito usado a brita 1, 22,8 milímetros. Eu coloquei aqui para vocês 3 centímetros. Então, já atende, tá vendo? Olha, ok? Atenderia, inclusive, se eu usasse a brita 2, olha, veja só, 3 centímetros, tá bom? E se fosse no critério
do afastamento vertical. Então, no critério do afastamento vertical, seria 9,5, mas eu já recomendei 2 centímetros. Por que eu recomendei 2 centímetros? Porque, por força do critério do afastamento entre barras, vai me levar a 2 centímetros. Então, é uma forma que eu consigo fundir os 2 critérios rapidamente, tá ok? Muito obrigado, prazer estar com vocês, e mais essa dica do celeiro da construção. Até mais.